Olá pessoal, aqui é o professor Anderson e neste vídeo eu vou mostrar para vocês alguns equipamentos aqui do laboratório de microbiologia. Bom, nós vamos começar por este equipamento que é uma estufa microbiológica. Nós vamos falar depois que tem outros tipos de estufa, mas inicialmente a gente vai falar dessa daqui, que é a estufa, né, o nome diz microbiológica, que é uma estufa própria para a gente fazer incubação, né, de cultivos microbiológicos. Então, alguns testes microbiológicos, alguns tipos de cultivo, falando aqui, a gente vai falar aqui especificamente na área ambiental, eles necessitam que haja uma temperatura controlada. Então, vários tipos de análises microbiológicas nós temos que fazer os testes sob uma temperatura controlada, justamente para evitar, né, a variação, que a gente sabe que a temperatura é um dos principais fatores que influenciam no crescimento microbiano. Então, a estufa serve, né, para a gente fazer um teste sob condições controladas. E essa estufa microbiológica, ela é uma estufa que atinge temperaturas aí até na faixa de 50 graus Celsius. Então, quando a gente abre a estufa, né, a gente consegue observar aqui dentro dela que a gente tem uma porta de vidro, que é justamente, né, para a gente conseguir observar o que está acontecendo dentro aqui, né, no nosso cultivo, com o mínimo de interferência do ambiente, né, para evitar a entrada de ar, que haja mudanças bruscas de temperatura. Então existe essa porta de vidro. E por dentro, né, ela é igual a outros tipos de estufa, né, tem as prateleiras e tal, mas a diferença, né, principal dessa aqui, como eu falei, é que a temperatura que ela atinge são temperaturas mais baixas, até aí na faixa de 50 graus. Isso pode variar um pouquinho entre diferentes modelos, né, mas algumas dessas estufas elas têm capacidade de refrigeração, então elas conseguem fazer cultivos, por exemplo, a 10 graus Celsius. Outras, como essa, a gente consegue fazer o cultivo em temperatura ambiente ou acima da temperatura ambiente. Essa aqui não refrigera. A gente tem um outro modelo aqui no laboratório que ela consegue refrigerar. Então a gente consegue fazer o cultivo em temperaturas mais baixas. Mas o princípio de funcionamento, a função dela é a mesma dessa daqui. Bom, gente, este é um outro equipamento que nós temos aqui no laboratório, que é a estufa. Essa estufa, diferente, né, da outra estufa que eu mostrei, é a estufa de esterilização e secagem. Então ela, né, como o nome diz, é uma estufa que trabalha em temperaturas mais elevadas. Então ela trabalha em temperaturas de até 200 graus Celsius, que é justamente para quê? Né? Ou para secar o material que a gente está utilizando e também para esterilizar. Então, por exemplo, alguns tipos de material que eles não podem ir à autoclave, ou uma determinada atividade que a gente vai fazer, desenvolver aqui no laboratório. O material, por exemplo, não pode ficar úmido. A gente utiliza essa estufa de esterilização e secagem. Que a esterilização aqui, ela é feita pelo calor, né, um método físico de esterilização, calor, mas é uma esterilização a seco. Então essa esterilização, por exemplo, a gente quer esterilizar placas de Petri, pipetas, por exemplo, é um local apropriado para a gente fazer isso. Por quê? Porque a estufa de esterilização ela vai trabalhar em temperaturas aí na faixa de 170 graus aproximadamente, pode variar um pouco aí para baixo, para cima. A gente vai deixar o nosso material na estufa nessa temperatura por um tempo maior do que no autoclave, porque a esterilização a seco ela é menos eficiente do que a esterilização a úmido que acontece na autoclave. Mas por dentro, ela é muito parecida com a, com a estufa microbiológica, né, exceto que ela não tem aquela proteção de vidro. Então, bom, gente, este é um outro equipamento. Essa é a autoclave. A autoclave, né, lá na teoria, a gente já falou desses equipamentos, né, assim, em alguns tópicos. A autoclave é um equipamento utilizado
para esterilização de materiais usados em microbiologia. A gente tem que lembrar o seguinte: em microbiologia, todo material ele tem que ser autoclavado, né? Ele tem que ser não só autoclavado, ele tem que ser esterilizado. Nem sempre ele pode ser autoclavado. Mas a autoclave é um dos equipamentos mais utilizados e mais importantes quando a gente fala de esterilização em microbiologia. Justamente por quê? Porque é um equipamento que ele é um vaso de pressão, né? É uma, vamos pôr assim, entre aspas, uma panela de pressão utilizado para esterilizar úmido. Então é um equipamento que ele funciona como? Né? Bem simplificadamente, vou mostrar aqui para vocês. Está vendo? Ele tem uma tampa aqui, e essa tampa a gente tem um mecanismo, né, que a gente move essa tampa e carrega a autoclave. Então a gente coloca o nosso material que vai ser autoclavado aqui dentro. Então existe aqui no fundo uma resistência elétrica, né? Então a gente coloca a água, coloca nosso material no cesto, que é esse aqui. Então a gente coloca o nosso material nesses cestos. Essa autoclave, por exemplo, ela tem dois. Né? Então tem modelos que são maiores, menores. Tem algumas que são horizontais, essa é vertical. Então a gente coloca o nosso material, fecha a autoclave, né? Aquele material que a gente quer utilizar. Então muitos tipos de meio de cultura, tudo isso, né, vai aqui na autoclave. Depois a gente coloca o nosso meio de cultura, a gente tampa a autoclave, né, faz o fechamento com essas manoplas aqui, faz o fechamento, liga e deixa o tempo recomendado. Em geral, a autoclavagem ela é feita 15 minutos a 121 graus Celsius. Então, depois que o equipamento atinge 121 graus Celsius, a gente deixa 15 minutos e depois desliga o equipamento. Então, 121 graus é acima da temperatura de fervura da água em condições, né, de temperatura e pressão de 1 atm. Então, ele trabalha sob pressão. Então, uma pressão aqui na faixa de 1,2, a gente tem um manômetro aqui, 1,2 kg/força por centímetro quadrado aproximadamente de pressão, que é acima da pressão atmosférica. Né? Então, simplificadamente, esse é o uso da autoclave. Na próxima semana, né, na nossa primeira prática, a gente vai utilizar a autoclave para fazer a esterilização do meio de cultura para podermos utilizá-lo aqui na aula. Bom, gente, essa aqui é a nossa capela de fluxo laminar. Então, a capela é um equipamento utilizado para o quê? Para manipulação do material que vai ser utilizado para análise microbiológica. Então, na capela, a gente faz o manuseio daquilo que a gente vai utilizar. Então, essa capela, ela funciona como? Ela tem um filtro aqui no fundo, atrás desse material vazado aqui, dessa parte vazada, que é um filtro, a gente chama de HEPA. É um filtro que tem uma capacidade muito grande de retenção de partículas, né? Ele é um filtro com porosidade muito baixa. Quando a gente liga essa capela, ela suga o ar do ambiente, o ar passa por esse filtro, então o ar ele passa atrás aqui desse filtro e sai por aqui. Então o ar ele vai ter um sentido de fluxo, esse sentido aqui de dentro para fora, e nessa capela a gente vai fazer o quê? A gente vai manusear nosso material. Então a gente vai colocar a gente vai limpar, né, primeiro passo. A gente vai limpar as superfícies internas dessa capela, com álcool 70, por exemplo. Ligar, né, a capela, limpar, colocar nosso material que vai ser manuseado aqui dentro, já previamente, né, esterilizado da forma adequada, ligar a nossa capela. Então, na hora que a gente liga, o motor vai sugar o ar do ambiente,
vai passar por esse filtro e vai ter um fluxo de ar nessa direção aqui, de dentro para fora. Aqui talvez vocês não estão vendo, não dá para ver também no vídeo. Ele liga, a gente liga a luz ultravioleta para auxiliar nesse processo, né, de manter condições assépticas aqui no interior da capela. Então essa luz ultravioleta, ela vai ficar ligada por um período de tempo em torno de 10 minutos, depois ela vai apagar automaticamente, aí a gente pode manipular nosso material. Lembrando que a gente não pode fazer manipulação enquanto a luz ultravioleta estiver ligada. Ao final do tempo, dos 10 minutos aproximadamente, quando a luz ultravioleta desligar, a gente já pode manusear nosso material.